Bom dia a todos. Hoje eu estou gravando esse áudio para agradecer a todos os inscritos do nosso canal, Pontos de Vista. E quero dizer a vocês que me alegra o coração saber que vocês se inscreveram no nosso canal. Sou muito grato, obrigado. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pensamento, um ponto de vista. Nós, hoje no Brasil, estamos vivendo momentos conflitantes, de angústia, sem ter certeza exata do que virá acontecer. Muitos patriotas conscientes estão às ruas protestando contra um sistema eleitoral que deixou muitas dúvidas, muitas incertezas. E todos os patriotas, as pessoas conscientes, que querem apenas um esclarecimento das autoridades competentes, encontram uma resistência, encontram perseguições que não podem perguntar, que não podem saber. Travam uma batalha intensa, pacífica, ordeira, pedindo apenas que as autoridades que foram responsáveis por todo o processo eleitoral esclareçam. Mas o que nós obtemos é apenas perseguições, embates, derrubada de perfis, aplicação de multas, prisões. Eu quero dizer a vocês que em momentos assim, de grandes conflitos, surgem muitas vozes ansiosas querendo a solução rápida. Eu vejo que o que nós temos que fazer todos os dias, ao despertarmos do sono, invocarmos o nosso Deus. A nossa história é marcada por grandes conflitos de ideias, que numa crescente partiu por um embate mais acalorado, discursos acalorados, chegando ao embate físico e deflagrando grandes guerras. Mas em todos esses momentos surgiram grandes líderes, porque o nosso Deus, eu sou cristão, o nosso Deus, ele não abandona o seu povo. Nunca abandonou na história da humanidade. Seja os relatos bíblicos, seja os relatos históricos fidedignos, sempre surgiram grandes líderes. E esses grandes líderes que buscaram a paz, que buscaram a liberdade, que buscaram o direito, foram levantados, eu creio, por nosso Criador. Então, no momento em que vivemos, eu acredito que nós, ao despertarmos todas as manhãs, devemos dialogar com o nosso Deus. Em primeiro lugar, é Ele que dá a direção, é Ele que ilumina, é Ele que mostra o caminho. Em segundo lugar, nós temos que buscar as fontes de informações o mais corretas possíveis. Eu sei que muitos dos influenciadores, por mais corretos que sejam, sempre colocam as suas emoções, o seu desejo,
Eu acredito, sem sombra de dúvida, que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro sabe o que está fazendo. Ele sabe que as forças que ele enfrenta, em primeiro lugar, são espirituais. O bem e o mal sempre foram presentes na nossa história da humanidade. Esse conflito não é de agora, não é de hoje, ele sempre ronda a todos nós. Então o nosso presidente, muitos falam, muitos criticam, que ele não se posiciona, que está demorando. Eu quero dizer para vocês, esse é um ponto de vista, ele sabe, ele tem informações da geopolítica, não só brasileira, mas do mundo. É um homem preparado. E toda decisão que ele tomar, até as palavras que ele disser nesse momento, podem deflagrar precipitadamente um embate, um conflito que ceifará muitas vidas inocentes que ele procura, que ele tenta proteger. Então, não pense vocês que uma decisão na posição que um homem como o nosso presidente ocupa seja fácil. Não pensem vocês que depois de tomada a decisão, as consequências sejam tranquilas. Ele sabe de tudo isso. Ele procura o melhor caminho, a melhor estratégia e uma decisão com as menores perdas possíveis de vidas inocentes. O choro do presidente, as mensagens enigmáticas do presidente, as falas dos apoiadores do presidente, são motivações para que nós tenhamos esperança, confiança, de que a melhor decisão será tomada. Ele pensa na família, o nosso presidente, ele pensa nas crianças, ele pensa nos jovens, ele pensa nos idosos, ele pensa nas consequências econômicas do que seria uma conflagração, uma deflagração de uma guerra civil. Ele sabe, ele tem informações, com certeza. Eu não sou amigo íntimo do presidente, mas eu sei que ele pensa em tudo isso. Nós devemos confiar, sim, sempre em Deus em primeiro lugar, como ele mesmo fala, em minhas orações pela manhã. Ele está dando uma mensagem que nós devemos, nós cristãos, as pessoas que têm fé, que têm a sua crença, devem em primeiro lugar se assegurar no seu Deus. Em segundo lugar, pedir a intercessão desse Deus para iluminar a mente do presidente e de todos os que o acompanham no alto comando, para que sejam iluminados. A história bíblica narra que os grandes libertadores do povo de Deus foram sempre iluminados pela mensagem divina na hora da ação. Nós sabemos, não podemos ser ingênuos do que o embate está sendo agressivo. As pessoas estão sendo perseguidas. Não pense você que o presidente, nosso presidente, esteja deitado em berço esplêndido. Não, ele está muito preocupado, eu tenho certeza. É só ler a história. Grandes homens que surgiram para combater
o comunismo, o nazismo, as atrocidades que homens perversos tentaram escravizar a humanidade. Isto é desde a época bíblica, mais antiga. Mas todos tiveram um fim trágicos, porque não foi só a estratégia humana que agiu. Essa foi só uma consequência de homens que ouviram a voz do Criador e agiram conforme a sua vontade. Então nós temos que confiar, sim, primeiramente em nosso Criador. Nós devemos interceder pelo nosso presidente e por todos os que estão envolvidos na decisão a ser tomada em questão de horas. Temos que pedir a Deus que a deflagração da decisão do nosso presidente tenham as menores perdas de vidas possíveis. Nós não podemos ser ingênuos, achar que apenas uma canetada do presidente resolve tudo como um passe de mágica. Não é assim. A decisão do nosso presidente vai impactar todos os setores da economia, ele sabe disso. Ele vai impactar a vida das famílias do nosso Brasil. Ele vai impactar o cotidiano de todos os brasileiros. Eu quero dizer a vocês que o nosso maior inimigo não é um ministro da Suprema Corte, do TSE ou do Supremo. Ele é um instrumento. O que dá suporte e apoio ao que ele vem fazendo não é um colegiado de ministros, são forças maiores. São forças maiores que envolvem países, não só da América Latina. Então eu quero dizer a vocês, esse é um ponto de vista e o nosso canal, ele é aberto para ponto de vista, porque a verdade absoluta só um tem, que é o nosso Criador. Não é tempo de esmorecer, não é tempo de enfraquecer, é tempo de confiar, primeiro em Deus, segundo no nosso presidente. Desculpe. O nosso presidente, para que todos saibam, isso é volto a dizer que é meu ponto de vista, não foi colocado na posição em que ele ocupa, como ele mesmo disse. Eu nem sei porque eu estou aqui, eu agradeço a Deus. Ele era um deputado federal do baixo clero, mas nosso Criador é assim. Ele pega as coisas improváveis aos olhos humanos e transforma em riqueza de caráter. Ele aperfeiçoa aquele que se deixa aperfeiçoar. Então, o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, não foi um homem colocado na posição em que ele ocupa por vontade humana. Se fosse por vontade humana, já teria caído. Mas ele é uma autoridade de comando e líder do nosso país, posto no cargo em que ele ocupa por Deus. Eu não tenho dúvida disso. E Deus fala ao nosso presidente, como fala a todos os filhos que estão abertos a ele. E com certeza, tudo tem um momento certo quando é por Deus. Muitos na época de Jesus, quando ele dizia o reino está próximo, as pessoas falavam, mas esse reino nunca chega. São os impacientes, né? Mas o momento
que nós vivemos no país, é um momento de confiança. Os filhos de Deus sabem o que é confiar em Deus. E sabem o que é confiar na liderança levantada, instruída e direcionada por Deus. O rei Davi foi assim. Foi um dos maiores guerreiros de todos os tempos. E lá, se nós formos pesquisar na Bíblia, nós vamos encontrar que Deus se dirigia a Davi como um homem segundo o seu coração. E o homem que mais guerreou na história. Guerras terríveis, conflitos terríveis. Mas era um homem dirigido por Deus. O seu grande inimigo era Saul, implacável, porque não admitia perder o seu reinado. Davi teve inúmeras chances de destruir Saul, mas esperou o momento certo, porque ele se autodestruiu. Porque Saul não foi um homem, um líder, um rei dirigido por Deus, mas sim pela vaidade, pela prepotência, pela tirania, pelos esquemas. Meus queridos amigos do nosso canal, que nos ouvem, que nos acompanham, eu quero dizer para vocês que toda a estrutura maquiavélica, organizada pelo ser humano, cai por terra. Confiemos no nosso presidente. Não pense você que ele está demorando, que ele está deitado em berço esplêndido, vendo a banda passar, que se compactua com toda essa violência impostas aos patriotas. Não pense você que Deus não está falando com o nosso presidente. Esse é um ledo engano. Um homem como o nosso presidente Jair Bolsonaro, que foi levantado por Deus, que está nas mãos de Deus, que teve uma segunda chance após um atentado que quase ceifou a vida. E ele ficou de pé. Então eu quero dizer a vocês, meus queridos, e aonde chegar esse vídeo, esse áudio, não tenham medo, não retrocedam. Nós precisamos, sim, seguir o nosso líder, presidente Jair Messias Bolsonaro. E o que ele decidir, temos que acatar. Porque a decisão dele não é só dele. Claro, ele tem os seus consultores, os seus estrategistas, as informações mundiais. Não pensam que ele tem informações só do que acontece no quintal da casa dele. Ele tem informações da geopolítica mundial. Ele não é um homem despreparado. Ele não tem uma equipe de covardes, como muitas pessoas estão dizendo. Ele tem uma equipe preparada. E busca, na decisão a ser tomada, as consequências mínimas para todos nós. Então confiemos no nosso presidente. Tenhamos fé e esperança. Sempre em Deus, sim, em primeiro lugar. Mas no nosso líder. Nosso líder tem um compromisso, como ele já disse,
de lutar pela liberdade, pelo direito, por amor à pátria, se preciso for, com a própria vida dele. Este homem é um homem preparado pelo nosso Deus, como o rei Davi. Saberá agir, saberá dar a esperança e os rumos certos da nossa nação. Encerro aqui então agradecendo mais uma vez todos vocês que se inscreveram no nosso canal, que se inscrevam no nosso canal. Hoje eu senti de fazer esse áudio e espero que vocês gostem. Confiança, amor, fé. Um abraço a todos.